bom dia. O NE1 está começando e eu agradeço desde já a sua companhia. Vamos juntos até 1h da tarde, de onde você estiver. Imagens do Recife na nossa tela, céu com algumas nuvens, mas o tempo segue firme nesta segunda-feira. De acordo com a APAC, a Agência Pernambucana de Águas e Clima, não tem previsão de chuva. A máxima prevista para hoje é de 34 graus. E nesta edição você vai ver a luta de moradores de uma rua no bairro da Várzea, no Recife. Eles não têm saneamento básico e a água suja do esgoto corre por todo lugar. O NE1 vai trazer também um alerta para idosos e parentes dos idosos sobre empréstimos em bancos. Quais são os cuidados necessários para evitar golpes? A gente vai conhecer a história de Vera Lúcia da Silva. Aos 62 anos, ela coleciona histórias do trabalho doméstico, das casas por onde passou desde os 12 anos de idade. E tudo isso foi parar num livro, publicado este ano. E tem muito mais para você, informações do trânsito, assuntos de saúde e bem-estar, serviços de graça para ajudar você a resolver as pendências da semana. Vamos nessa? O NE1 é todo seu. Agora são 11h48. Pais e mães de estudantes de uma escola de referência em ensino médio do estado estão preocupados com a qualidade dos estudos dos filhos. Eles dizem que, desde o início do ano letivo, muitos estudantes ainda não receberam um kit escolar e nem o fardamento. Camila Torres vai falar com a gente sobre esse assunto. Ela conversou com alguns estudantes e eles também reclamam de outros problemas, né, Camila? Em relação também à estrutura da escola. Bom dia para você. Oi, Maristela. Bom dia para você, para quem nos acompanha. Amanhã de reclamações por aqui, tá? Tô falando da Estrada da Batalha, fica no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes. É bem aqui na frente que fica a escola de referência em ensino médio Saturnino de Brito. Esses são alguns dos alunos dessa escola da rede de ensino estadual e eles são alunos, alguns dos alunos que participaram do protesto de hoje cedo, que a gente tem imagens aí para poder mostrar para vocês. Em função do protesto, apenas uma das faixas em cada sentido da Estrada da Batalha ficou liberada para o trânsito. Foi a forma que os estudantes encontraram de externar a indignação deles com os problemas que eles estão enfrentando. Não receberam farda para esse ano. Os poucos alunos que receberam com problema ou com tamanho errado ou numa quantidade menor do que deveria. De acordo com os alunos, ninguém recebeu o kit escolar ainda, o kit escolar com caderno, caneta, borracha, lápis. Eles reclamam da qualidade da merenda, tem comida, mas é pouca variedade. E eles que estudam em horário integral, né? Da manhã até o fim da tarde, fazem 3 refeições aqui, reclamam da qualidade da merenda, reclamam também da falta de ar-condicionado nas salas. São 10 salas, só uma com ar-condicionado. Tem turma indo para fora da sala para poder ter aula de tão quente que está lá dentro. E tem a quadra ainda que não tem cobertura. Imagina ter uma aula de atividade física, de educação física, às 11 horas da manhã, nesse sol. Não dá mesmo, é de passar mal. Mas já a gente volta, Maristela, para conversar mais sobre essas reivindicações. É claro que eles querem melhorias para o ensino, né? Quantas reclamações, hein, Camila? Daqui a pouco, então, a gente ouve um pouco mais dessas queixas dos estudantes. Nós já estamos no fim de março, né? O câncer do colo do útero é o 3º tipo de câncer mais frequente entre mulheres no Brasil. A infecção pelo papiloma vírus humano, o HPV, é a principal causa desse câncer. Vamos conversar sobre o assunto com Gustavo Ferreira. Gustavo, a boa notícia é que tem prevenção, né? Bom dia para você. Tem prevenção sim, Maristela, e ela começa desde cedo. Muito bom dia para você, bom dia para todos que acompanham o NE1. A gente está falando, como você disse, né, Maristela, do 3º tipo de câncer que mais mata mulheres no Brasil, câncer de colo de útero. E ele é causado por esse vírus, né, o papiloma vírus humano, HPV. E, como eu disse, como você disse, também tem tratamento. E a gente hoje vai falar sobre esse assunto aqui no NE1. Inclusive, se você aí de casa tiver perguntas, já pode mandar para a gente. O QR Code do Canal Globo vai aparecer aí na sua tela. E agora, para começar a nossa conversa, eu vou chamar a Nádia Carneiro, que é gerente de imunização aqui do Recife. Nádia, bom dia. Bem-vinda ao NE1.
A gente fala de uma doença que atinge muitas mulheres, mas esse cuidado tem que ser de homens também, né? E desde cedo. Qual a importância de homens e mulheres estarem ligados e se prevenirem contra o HPV e tudo que ele traz de ruim? Bom dia. O HPV, ele é o papiloma vírus humano, né? Ele provoca, causador de alguns tipos de câncer, tanto oncogênico quanto não oncogênico. Dos oncogênicos, ele protege contra o câncer de colo de útero, que tem um peso, né, de câncer muito forte, que é o câncer que mais mata em mulher, entre outros tipos de câncer também envolvendo ânus, vagina, orofaringe e genitália. A vacinação pelo Ministério da Saúde, ela está disponível para a faixa etária de adolescentes, para o grupo que sofre imunossupressão, transplantado, portador de HIV. A gente tem o grupo do PrEP também, que é profilaxia pós-exposição. Então, a gente intensifica que essa vacinação seja feita, oportuna e em tempo rápido, para que esteja protegido o mais rápido possível. E é por isso que essa vacinação começa cedo, né? Isso. Com 9 anos de idade, já está disponível essa vacinação no calendário da criança e adolescente, para além de outros grupos também. Mas não só as meninas, as mulheres, como também os homens. Então, são meninos e meninas que precisam se proteger contra HPV. Nádia, obrigado. Esse foi só o primeiro recado, tá, Maristela? A gente volta com esse assunto hoje aqui no NE1, inclusive com uma reportagem mostrando 2 histórias, né, de mulheres. Uma que está se tratando contra o câncer de colo de útero, está tratando essa doença, e outra mulher que conseguiu passar por essa, encarou e venceu esse câncer. Quem tiver dúvidas sobre o assunto, sobre HPV, câncer de colo de útero, prevenção, vacinação, é só mandar pra gente pelo Canal Globo, QR Code, eu lembro, tá aí na tela. Maristela, volto já. Vamos então reforçar as informações dessa campanha pela saúde de todas nós, né? Bora agora dar uma olhada no trânsito. Nós temos imagens ao vivo para você na nossa tela da Avenida Antônio de Góes, no Pina. Esse trecho aí é na subida do túnel. Mas ali na frente tem a Ponte do Cabanga. Os carros vão sentido centro. Agora na sua tela, a Avenida Mascarenhas de Moraes. Os motoristas estão sentindo afogados. Agora sim, do lado direito, a gente vê que o semáforo está fechado. Tem uma retenção aí de carros e motos. E agora os motoristas conseguem seguir sentido afogados. Do lado esquerdo, a gente acompanha a movimentação até um pouco mais tranquila do trânsito para quem vai aí sentido aeroporto. Agora a Avenida Agamenon Magalhães, a gente segue o nosso giro, nosso passeio já pertinho do meio-dia, agora 11h54, a gente observa a movimentação de veículos, uma movimentação mais lenta aí de quem vai sentido Zona Sul do Recife. Chegou a hora de conferir as vagas de emprego para esta segunda-feira. Elas foram divulgadas pela Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco e estão disponíveis na Casa do Trabalhador e nas agências do trabalho do Estado. Vamos ver aqui juntos? Tem vagas para camareiro de hotel, é para trabalhar no Cabo de Santo Agostinho, são 6 oportunidades. É preciso ter o ensino médio completo, 6 meses de experiência na função e aí você já pode se candidatar às vagas. Tem oportunidades também para você que é técnico em eletromecânica. É para trabalhar em Igaraçu. São 6 vagas. Ensino médio incompleto, não é exigida experiência e você já pode se candidatar. Tem oportunidades também para pedreiros. São 50 vagas para trabalhar no Recife. É preciso ter o ensino fundamental completo, 6 meses de experiência na função e o salário foi divulgado, é de R$ 2.158,20. Tem oportunidades também para servente de obras, para trabalhar em Jaboatão dos Guararapes. São 10 vagas exclusivas para PCD. Ensino médio incompleto, 6 meses de experiência. O salário é de R$ 1.623,60. Boa sorte aí aos candidatos. E para quem está em busca de serviços de graça na região metropolitana, pega a dica junto com o Arthur Ferraz, ele já está aqui no nosso estúdio. Oi, Arthur, boa segunda, boa semana. Boa semana, Maristela, boa semana a todos, boa tarde também. Tem várias oportunidades de serviços de graça no Grande Recife. Para conferir todas é só apontar a câmera do celular para o QR Code na tela, como se fosse tirar uma foto e entrar no link. Bora então lá, vamos lá ver? Dá uma olhada nos destaques. Bom, a gente tem aqui 150 vagas para turmas de esportes que estão sendo oferecidas em Olinda para crianças de 7 a 12 anos. São muitas modalidades, entre elas tem judô, kickboxing, vôlei, basquete, futsal e várias outras.
As aulas são na Vila Olímpica de Rio Doce, onde fica o Centro de Formação Esportiva de Olinda, e as inscrições são presenciais e vão até amanhã na Vila Olímpica de Rio Doce. A gente traz as informações sobre a documentação que os pais precisam levar para matricular seus filhos nos cursos. A gente traz ainda uma dica para quem tem alguma pendência na Justiça, quem está à espera de um acordo judicial, que são as inscrições para a Semana Estadual da Conciliação, que o Tribunal de Justiça de Pernambuco vai realizar em maio, tá? Então, o evento vai ser entre 5 e 9 de maio, mas as inscrições vão até 31 de março, ou seja, de hoje a 8. E você pode se inscrever presencialmente na unidade judiciária ou pela internet. A gente tem também a programação do Mamógrafo Móvel do Recife, que vai passar por 12 localidades também até segunda-feira da semana que vem. São 80 vagas no total por dia e você não precisa agendar, basta chegar lá e levar documento de identidade e cartão do SUS. Todas as informações sobre esses e outros serviços você confere no G1, que você pode acessar baixando o nosso aplicativo, que é de graça, na aba Minha Região, que é onde a gente atualiza as notícias de Pernambuco, né, Maristela? Perfeito, Arthur. Muito obrigada pelas dicas. Até a próxima semana. Até a próxima. Muito obrigado. A seguir, a luta de moradores de uma rua no bairro da Várzea, no Recife. Eles não têm saneamento básico e a água suja do esgoto corre por todo lugar. O NE1 vai trazer também um alerta para idosos e parentes dos idosos sobre empréstimos em bancos. Quais são os cuidados necessários para evitar golpes? E ainda a história de Vera Lúcia da Silva. Aos 62 anos, ela coleciona histórias do trabalho doméstico, das casas por onde passou desde os 12 anos de idade. E tudo isso foi parar num livro, publicado este ano. O NE1 volta já, agora 11h58. A gente volta a falar sobre a reclamação de estudantes de uma escola de referência do estado. Eles dizem que desde o começo das aulas estão sem receber o kit escolar e o fardamento. Também reclamam da qualidade da merenda e de outros problemas na escola, que fica em Jaboatão dos Guararapes. Camila Torres está acompanhando a situação desses estudantes. Conta mais pra gente, Camila. Maristela, são estudantes da escola Saturnino de Brito. Os alunos me disseram que tem turmas aqui do 1º ao 3º ano. É uma escola de referência em ensino médio. Eles passam o dia aqui, em período integral, estudando. 410 alunos, mais ou menos. E, desculpa, Arthur, Matheus era outro aluno. Arthur, vocês estavam me falando que um dos problemas é com relação à merenda, mas não exatamente com relação à quantidade, mas à qualidade, né? O que exatamente? Boa tarde. Boa tarde. A verba que o governo disponibiliza aqui para a gente da escola é de R$ 4.866. Se vocês fizerem as contas de quantidade de alunos, é inviável. Fica pouca qualidade. Então, o nosso gestor ele não consegue comprar várias variedades de comida, de alimento necessário que é para a gente manter o padrão aqui da educação aqui no Pernambuco. Vocês fazem 3 refeições por dia, né, na escola. O que tem nessas refeições, então? Bom, geralmente é manguzá, cuscuz paulista, aí no almoço sempre ou é ovo, ou é galinha, guisada ou assada. Enfim, não tem uma grande variedade. Mas é diferente em outras escolas? Sim, eu já escutei relatos de depoimentos de outras pessoas, de outros alunos, que tem estrogonofe, que tem parmegiana, feijoada uma vez na semana, entende? Entendi. Com relação à cobertura da quadra também, que vocês estavam reclamando. Sim, principalmente nessas horas, nos horários da manhã até meio-dia, é inviável ficar na quadra e praticar qualquer esporte físico, qualquer atividade física. Tem aula nesse horário? Sim, a gente, pelo cronograma da escola, a gente tem que ter atividade física. E a atividade foi colocada nesse horário na quadra? Porque infelizmente é de acordo com o horário do professor, então infelizmente a gente sofre com isso. A gente fez uns testes, pegou um termômetro de ambiente e na quadra estava datando 50 graus. É insalubre para a gente estar praticando. Aí a escola permite que a gente tome banho depois das atividades, fique um pouco a mais de tempo lá no banheiro, que é para a gente se refrescar. Obrigada, viu, Arthur? Eles reclamam também que não receberam kit escolar, né, com caderno, caneta, lápis, borracha. E tem outras reclamações também que a gente vai ouvir agora na fala de Abel e de Caio.
esse ano tu não recebeu farda? Não recebi farda na escola aqui e o diretor exige que venha de farda ou de camisa branca. Minhas camisas brancas já estão ficando esgotadas aqui na escola, tá tudo já suja já e eu tenho que continuar usando elas aqui. Tem vezes que eu não tenho farda branca e tenho que vir de camisa preta e eles sempre reclamam diariamente assim quando eu venho para a escola. E eles deram alguma previsão de quando que vai chegar a farda? Deu previsão de abril, até abril, fica até abril sem farda. As que você tem são dos anos anteriores? Era o primeiro ano, ano passado também não recebeu. Você só recebeu quando era do primeiro ano? Ano Passado você também não recebeu? não recebi. E até agora não recebeu do terceiro ano também? Também não. Caio, na tua sala é o quê? Com ventilador, com ar-condicionado, como é que é? Eram 4 ventiladores, botaram mais 2, mas não adianta em nada. Tá um calor, é toda hora saindo da sala, indo pro pátio, mas mesmo assim não adianta em nada. Vocês estão tendo aula fora da sala? Sim. Por causa de quê? Por causa que o calor não dá, os professores também reclamam, mas não dá não para ficar dentro da sala. Aí tem que ficar direto, ou na quadra, ou na informática, indo pra biblioteca. Aí fica direto esse rodízio. Tem gente que passa mal? Teve 3 pessoas já. Essa semana 5 passaram mal. Não é para ser assim dentro de uma escola, né? Por causa de todas essas reclamações, teve protesto hoje de manhã na Estrada da Batalha. Esse protesto já chegou ao fim. Foram 2h30 mais ou menos de protesto. E eu estou agora aqui com Dona Fátima do meu lado, porque depois do protesto teve uma reunião lá dentro e Dona Fátima é mãe de um dos alunos. O que foi tratado nessa reunião, Dona Fátima? Boa tarde. Boa tarde. Não foi tratado nada, porque ela disse que os ar-condicionados podem chegar em julho, porém a escola tem que ir para fila. Se der, instalam esse ano. A quadra também não tem previsão, que as coisas não só dependem dela. Então eu achei que segurar os pais na reunião, para os pais não participar do protesto. Ô, Dona Fátima, e falaram alguma coisa do kit escolar, da farda? Do kit escolar, provavelmente em abril, e a farda, provavelmente em abril. Não tem previsão. Sobre a merenda, falaram alguma coisa? A merenda não falaram nada. O que eu tenho que falar é o que meu filho me fala, que às vezes é macarrão com salsicha. E às vezes é macarrão com ovo. Aí ele chega em casa realmente com fome. Entendeu? É o que eu tenho que dizer. Ela não falou absolutamente. A reunião foi com quem exatamente, Dona Fátima? Com a secretária da Educação. A secretária mesmo não, foi uma pessoa da equipe da Secretaria de Educação. Ela disse que é da Secretaria da Educação. Tá. Foi o que ela falou. De qualquer forma... a reunião do meio por fim. Tá. De qualquer forma, eu pedi para a Dona Fátima vir aqui já para poder adiantar para a gente, mas de todo jeito, nós entramos em contato com a Secretaria de Educação do Estado, pedindo uma nota oficial para que a gente possa passar essas informações aqui para os alunos. A gente está aguardando essa resposta chegar e assim que for possível, Maristela, a gente traz essas informações aqui, tá bom? Que você tiver essa resposta, Camila, por favor, traz para a gente, para esses estudantes, para as famílias também desses alunos. Estou vendo ali no cartaz outras reclamações em relação a quadro, refeitório, a qualidade também dessa água, né? Água para beber, para banho, uma merenda de qualidade, ou seja, são coisas mínimas, né? Muito básicas, já que a gente está falando de uma escola. Daqui a pouco, Camila Torres volta então com outras informações. Agora imagine evitar sair de casa porque a rua onde você mora não tem saneamento e a água suja do esgoto está espalhada por todo lugar. Um local onde carros têm dificuldade de passar porque o mato alto atrapalha a circulação na via. Essa é a realidade dos moradores da rua Aloísio Marques, no bairro da Várzea, no Recife. O que você acha do sacrifício que Dona Elma faz para entrar em casa? Uma casa grande, plano de uma vida, onde ela segue morando, porque é o jeito. Eu evito, eu passo meses sem sair de casa. Eu não tenho realmente obrigação nenhuma de sair, eu não saio, não. Só meu marido que sai com todo sacrifício, ele vai, compra as coisinhas e volta, porque não tem condição de estar saindo de casa toda hora, não. Visita, então, eu não recebo mais. Ninguém quer vir aqui na minha casa, nenhum parente. Por que isso aqui virou isso aqui? Foi o esgoto, foi? O esgoto teve entupiu, não sei como foi isso, sei que ficou piorando e agora é assim, tomando a rua inteira. Eu me sinto, sei lá,
Eu me sinto um lixo, para falar a verdade, porque eu estou morando dentro de um esgoto, praticamente. A rua Doutor Aloísio Marques é perpendicular à Avenida Afonso Olindense, a principal do bairro da Várzea. Ela está fechada por falta de espaço para passar. A via foi tomada pelo esgoto, sempre escorrendo, pelo mato, que cresce com descaso, e pela lama, mesmo em dias de muito sol. Dona Rosemary mostra o IPTU de quase R$ 2.500. Um dinheiro que ela diz que paga sem ver nenhum retorno. Nenhum retorno desse pagamento que a gente faz. Não está tendo retorno nenhum. Só estresse, né? Nem carro de lixo está passando, que é um carro pesado, né? Não passa mais. A sorte é que tem outra rua que faz ligação a essa, aí tem como eles recolher o lixo. Mas meu esposo teve que vender o carro porque não tinha condições mais de entrar na garagem. E os vizinhos deixam já na rua o carro, porque não tem mais condições de vender, não passa. Dona Mara tem 77 anos e anda com dificuldade. Veja o arrodeio para ela conseguir chegar ao prédio. Só sai de casa com ajuda. Numa urgência, ela sabe que vai ser sufoco. Só se a ambulância, os motoristas forem muito bons. A pé, né? Para poder pegar a senhora aqui. Para poder pegar aqui, Os carros da gente não ficam mais na garagem, ficam nas ruas laterais. Porque, olha só, não tem condições de entrar. O cheiro, como é que fica o cheiro o dia inteiro aqui? Horrível, tem que ser com as portas fechadas, usando muito baigão dentro de casa, com medo das muriçocas, de baratas, de tudo que possa existir. Uma pessoa dessa idade, o investimento que tinha, o dinheiro que tinha, investiu no imóvel para morar, para terminar uma velhice digna, morar num lugar desse. É todo mundo sofrendo aqui com o mesmo objetivo. O objetivo de quê? De pavimentar a rua, de botar um calçamento digno, de dar uma dignidade para a gente. De ajeitar o esgoto. De ajeitar, porque a gente é morador. O esgoto ocupou a rua inteira, só tem mesmo a calçada para tudo. O povo da rua vizinha, a escritor Cesário de Melo, reclama que a água suja também dá retorno lá. Várias queixas foram feitas, técnicos vieram ver o problema, mas nada foi feito. Está aparecendo baratas, escorpiões, minha mãe é acamada, muita muriçoca, sapos, entendeu? E a gente tem que dedetizar a casa de 3 em 3 meses, porque essas pragas estão aumentando. Você pensa que viu tudo, que ouviu tudo? Espera aí, ainda tem a cereja do bolo estragado. Uma placa da Enlurb, da Prefeitura do Recife, falando de uma operação de conservação e manutenção, duas coisas que não acontecem aqui há anos. A placa já enferrujou e vê-la aqui, dia e noite, deixa os moradores ainda mais revoltados. Sara falou que passar por aqui é renovar todo dia um sentimento de tristeza e decepção. Para mim isso é uma brincadeira, é um descaso, uma piada totalmente de mau gosto para um direito que nos assiste e um dever do poder público. Entende? E está ali o nome, Operação Conservação e Manutenção. De quê? É revoltante, é um descaso total. Uma placa perdida no meio de tanto mato, né? Imagina, é desrespeito demais. Na porta da sua casa, água suja de esgoto. Claro que nós pedimos respostas para dar aos moradores da rua Aloísio Marques, que fica lá na Várzea. A Compes informou que ainda não opera o sistema de esgotamento sanitário na rua e diz que a localidade está inserida no programa Cidade Saneada, parceria público-privada para saneamento da região metropolitana e de Goiânia. A companhia não deu um prazo para resolver o problema. Em relação ao Mato Alto, que nós vimos aí na reportagem de Bianca Carvalho, a Enlurb informou que uma ação de capinação da via está programada para hoje. E disse também que fará uma terraplanagem para melhorar as condições de trânsito na rua. É o que a gente espera, né? É o que a gente vai continuar cobrando junto com esses moradores que pagam um IPTU de mais de R$ 2.000. Vamos seguir com outros assuntos? Alimentar um bebê é um desafio, mas quando existe uma restrição alimentar, as dificuldades ficam ainda maiores e o preço mais alto.
Crianças com alergia à proteína do leite de vaca não podem tomar nenhum leite comum que é vendido nos mercados e farmácias. Também não podem comer iogurtes, papas, vitaminas, queijos, manteiga, requeijão, nada que tenha leite de vaca na composição. A fórmula indicada para a alimentação dos bebês com APLV pode custar 10 vezes mais caro do que as feitas para bebês que não têm alergia. É o caso da família de Miguel, que está gastando mais de R$3 mil por mês para comprar a fórmula que a médica passou para ele. Isso porque a Prefeitura de Jaboatão não está entregando a alimentação que o menino tem direito. Miguel tem síndrome de Down, faz terapias e toma vários medicamentos. Esse dinheiro que a família gasta acaba dificultando outros tratamentos que Miguel poderia fazer. Miguel tem 11 meses. Assim que nasceu, os pais dele, Raíssa e Adriel, descobriram que ele tem alergia à proteína do leite, uma condição conhecida como APLV. Quando ele nasceu, ele precisou ficar internado por alguns dias por conta da saturação baixa que ele teve por conta de uma secreção. E aí eu não pude dar de mamar a ele. E aí ele precisou usar uma sonda onde ele tomava o leite no copinho. E aí ele começou a ter reação. Muita diarreia. E aí foi detectado através de uns exames que ele é APLV. E ele começou a tomar uma fórmula específica que até hoje ele está tomando ela. A fórmula especial recomendada pelos médicos é esta, totalmente sem lactose e qualquer rastro de leite. É o principal alimento de Miguel. Ele toma mamadeiras a cada 3 horas e gasta em média 12 latas por mês. Em julho do ano passado, quando Miguel tinha 3 meses de vida, Raíssa e Adriel solicitaram a inclusão do bebê no programa de distribuição de fórmulas infantis aqui da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes. Ele tem direito a 10 latas desta fórmula aqui por mês. O problema é que já faz alguns meses que a família não está recebendo a alimentação do filho como deveria. Janeiro, pra gente, só chegou 6 latas. Fevereiro não chegou. Março, até o momento, não chegou. A gente vai lá na prefeitura, eles nunca sabem de nada. Às vezes nem atendem a gente, quando a gente vai lá. E aí a gente fica sem saber se vai chegar, aonde está. Não tem nenhum telefone que a gente possa se comunicar e isso torna muito difícil. O pai do bebê explica que as fórmulas começaram a faltar no ano passado. Nós recebemos setembro, recebemos outubro, não recebemos novembro, não recebemos dezembro. Aí janeiro recebemos 6 latas, onde na verdade ele recebe 10 latas. Aí enviaram, por volta do dia 10, ou foi dia 12, enviaram 6 latas, por conta de uma denúncia que houve. Aí enviaram essas 6 latas em janeiro, já com vencimento para o dia 31 de janeiro. Então, mais ou menos assim, ele teria 20 dias de validade dessas latas para ele consumir. Não é só nossa situação, né? Na verdade, a gente sabe que tem outros pais que também, pais e crianças, né, que estão passando também por essa mesma situação que nós estamos passando. Como parte do tratamento, em novembro, quando a Prefeitura de Jaboatão não havia entregue mais uma vez as fórmulas para Miguel, a médica gastroenterologista do menino tentou fazer a troca da alimentação. Mas Miguel não tolerou, passou mal, teve episódios de muitos vômitos. Desde então, a família, que também tem Brian, de 14 anos, está se desdobrando para conseguir comprar as latas de fórmula. São mais de R$3 mil por mês só com a alimentação do caçula. A lata, ela é quase R$300. Isso, como ela falou, não são todas as farmácias que tem, são poucas. E assim, a gente vai... O leite dele não pode faltar, né? Não pode faltar o leite dele de forma alguma. Deu a hora, ele vai chorar, ele vai querer se alimentar. E nós, como os pais, estamos nos virando no que a gente pode. Algumas economias que tinha guardada, que já praticamente já foram embora. Esse dinheiro do leite já serviria já para comprar os medicamentos dele. Porque ele toma medicamento, todos os dias ele toma 4 tipos. Hoje é o período que ele está tomando menos medicamento, mas mesmo assim são 4 medicamentos. Sem previsão de normalizar a distribuição da fórmula, a família de Miguel está preocupada. Como serão os próximos meses? É um sentimento muito ruim, porque ele depende do leite. Quando chega aquele momento, tem que ter.
E o leite, ele é caro, né? Embora que eu e meu esposo a gente trabalhem, mas assim, o custo é alto, né? Independente. Então, assim, a gente queria uma posição, né? De como é que vai ser, quando é que vai chegar, um telefone que a gente possa estar se comunicando para ter essa resposta que a gente não tem. Essa criança precisa de assistência, né? E claro que nós procuramos a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, que disse que no final do ano passado, quando foi necessária a renovação do contrato com as empresas fornecedoras das dietas para a APLV, que seria essa fórmula que a família de Miguel falou, as empresas não demonstraram interesse na renovação. A Prefeitura de Jaboatão disse ainda que distribuiu parcialmente os produtos e que deu início a um processo licitatório para a compra da dieta. Esse processo tem previsão de conclusão para o dia 27 de março. Ainda de acordo com a Prefeitura, a situação deve ser normalizada em 30 dias. O NE1, claro, vai seguir acompanhando e cobrando providências junto à família de Miguel, que está com uma despesa de mais de R$3 mil só para comprar as latas dessa fórmula. Não dá para continuar assim. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, entre 2022 e 2025, o Brasil deve registrar um total de 17 mil novos casos de câncer do colo do útero. A doença pode ser provocada pela infecção persistente de um vírus, o HPV, e tem vacina para prevenir. Gustavo Ferreira vai trazer outros detalhes para a gente e reforçar também quem deve ser vacinado. Gustavo, por favor. Oi, Maristela, estou de volta para falar sobre esse assunto, que é um assunto de saúde muito importante. Esse número do INCA, né, ele chama a atenção, né, em 4 anos, até o fim de 25, 17 mil novos casos no Brasil de uma doença que pode ser evitada. E agora, é bom lembrar que o HPV ele pode causar outras doenças, pode causar câncer em outras partes do corpo. E por isso que é importante reforçar o cuidado com meninas e com meninos também. Tem que ser um cuidado para todo mundo, desde cedo. Tem vacina para pessoas a partir de 9 anos de idade, dos 9 aos 19. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E por que a gente vai falar sobre esse assunto? Porque esse câncer, principalmente o de colo de útero, ele muda a vida, ele mexe com a rotina de muitas mulheres, muitas famílias, muitos amigos. E agora a gente vai conhecer, numa reportagem feita por Bruno Fontes, a história de 2 mulheres. Uma está tratando a doença e a outra conseguiu vencer o câncer de colo de útero. Vamos ver na reportagem. De uma hora para outra, a vida de Érica mudou. Meu mundo parou. Acho que eu não estava nem em mim. Que é difícil, né? Pensei mil coisas. Pensei tudo, menos na possibilidade de ser isso. Nunca imaginei. O tratamento contra o câncer de colo do útero está sendo feito no IMIP. Todo domingo, ela e o marido, José Cícero, pegam o ônibus da Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe para passar a semana no Recife. A radioterapia acontece todos os dias. A quimioterapia, toda sexta. Desde dezembro, esta é a rotina de Érica. A fé em Nossa Senhora e a força da família alimentam Érica na certeza que vai conseguir a cura. Essas fotos mostram os filhos, José e Maria, apoiando a mãe. Eles estão ficando com a minha sogra, minha menina, mas não paro um segundo de pensar. Sei que a minha família está cuidando direitinho deles, mas a gente que é mãe, né? Sempre acha que só a gente sabe cuidar direito. O marido largou tudo, o trabalho de motorista e costureiro, para se dedicar a cuidar da mulher dele. Rezando, com fé em Deus e estamos conseguindo, se Deus quiser. Vai dar certo? Vai. Já está dando certo, já. A família da gente também apoiando e aí fica tudo um pouco mais fácil, né? O coração fica mais aliviado. Com as tem que abraçar ela, né? Tem que abraçar. Annelise conseguiu a cura. Há exatamente 10 anos, ela descobriu a doença. A cabeleireira disse que em 2011, mesmo quando alguns sinais indicavam a doença, ela não investigou corretamente a lesão. Eu, fazendo meus preventivos, descobri uma lesão e essa lesão já estava um pouco avançada. A médica me alarmou, me avisou, disse que tinha que fazer um procedimento mais invasivo para que não se desenvolvesse para algo mais sério. Eu não fiz o procedimento, na época o meu plano descredenciou e eu fui para outra médica. Na outra médica, ela disse que não era isso tudo e que eu poderia fazer algo mais simples. E aí foi o que
eu achei que estava tudo bem. No IMIP, o tratamento dela durou 1 ano. Annelise disse que quando vinha para o hospital, não deixava se abater nas sessões de quimioterapia. A doença causa muita hemorragia, então você fica muito pálida, né, abatida. E eu não queria me olhar abatida. O que é que eu fazia? Eu me maquiava na enfermaria lá, mesmo eu estando malzinha, eu me maquiava, eu arrumava meu cabelo, botava uma roupinha que não era camisola e ficava toda arrumada. Ela fez um alerta para as mães vacinarem as filhas e os filhos contra o HPV. Para que isso não aconteça mais com outras mulheres, que elas sejam livres, a vacina está aí, eu já tomei, e aí essa doença pode ser totalmente erradicada. A próxima, que também quer comemorar a vitória contra o câncer, é Érica. E ela já sabe o que vai fazer quando chegar esse dia. Juntar meus filhos, passear e só agradecer a Deus. É muito bonito ver a emoção de quem conseguiu vencer um câncer, o câncer de colo de útero. Mas muitas mulheres não precisam passar por isso, na verdade nenhuma, né? Ou seja, a prevenção é importante. E um dos instrumentos mais relevantes para prevenir é vacinação. Por isso eu volto a conversar com Nádia Carneiro, que é gerente de imunização aqui do Recife, para a gente reforçar o que falou na primeira entrada, né, Nádia? Serviço importante para homens e para mulheres, meninos e meninas. 9 a 19 anos, né? Como é que funciona a vacinação? É por demanda espontânea, agendamento? Onde é que tem essa vacina contra o HPV? A vacinação contra HPV ela não precisa de agendamento, basta procurar uma unidade de saúde por demanda espontânea, contendo o cartão de vacina e um documento de identificação com foto e CPF, para meninos e meninas, homens e mulheres, na faixa etária de criança e adolescente de 9 a 19 anos. Então, você adolescente, você pai responsável, indique, estimule essa vacinação do seu adolescente para que ele procure uma unidade de saúde e se proteja e garanta a proteção. Importante falar também que o HPV pode causar outros tipos de câncer em meninos, né? Por isso também é legal que os meninos, os pequenos também se vacinem? Isso mesmo, porque além do câncer de colo de útero, temos outros tipos de câncer também provocado pelo HPV, que é o câncer de orofaringe, de ânus, de genitálias e sucessivamente. Então é importante manter essa proteção ativa para que seja protegido contra o papilomavírus respiratório. Muito obrigado, Nádia, mais uma vez. Agora eu vou pedir licença para conversar sobre outro instrumento de prevenção, que é o rastreamento. Quanto antes souber, melhor. E Jurema Teles está aqui para falar comigo. Ela é a coordenadora do programa Útero é Vida, da Secretaria de Saúde do Estado, parceria com a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, e agora também parceria com o Ministério da Saúde, né? Bom dia, boa tarde já, né? Bem-vindo ao NE1. O que é o Útero é Vida? Qual é o principal objetivo dele? É eliminar o câncer de colo de útero como problema de saúde pública. Isso é possível com 3 pilares: vacinar nossos adolescentes, prevenir, fazer rastreamento de qualidade repetidamente nas mulheres de 25 a 64 anos, estimular toda forma de proteção à estimulação, à exposição ao HPV e cuidar dessas lesões precursoras que demoram anos para virar câncer. Porque quem causa quase 100% dos casos de câncer de colo de útero é a infecção persistente pelo HPV. E essas lesões, elas são quais, por exemplo? Já a gente deve dar uma olhada desde cedo. As lesões do câncer são assintomáticas. Aqui tem a vacina também, tem umas que são benignas, que são as verrugas, os condilomas, que fica aparecendo umas verrugas da região perianal, genital. Mas as que viram câncer, e isso é importante o rastreio, elas são assintomáticas. Você pode ter uma lesão NIC2, NIC3, que precisam ser retiradas antes de virar câncer, e não vão estar sentindo nada. Você falou que o vírus pode ficar de 10 a 15 anos no corpo da pessoa sem que ela perceba, sem sintoma. 80% vai eliminar com sua imunidade, mas em uma certa quantidade de pessoas vai ficar persistente. A infecção persistente é que causa câncer. E de 10 a 15 anos a gente tem muita oportunidade de rastrear e descobrir antes de ser um câncer invasivo ou inoperável. Porque depois de 10 e 15 anos, a maioria dos casos, 75%, quando a gente descobre com câncer de colo de útero, eles não podem ser mais operados, porque são tumores invasivos e que invadem outras estruturas já. Por isso que a vacinação é recomendada desde cedo, né? Desde os 9 anos. Agora, o programa Útero é Vida, ele é muito importante, a gente está acompanhando, muita gente está conhecendo agora. É um projeto piloto, né? Vocês conseguiram uma parceria com o Ministério da Saúde. Como é que está esse momento, né? Em que fase do programa vocês estão? Quantas mulheres já foram atendidas com esse rastreio?
Como é que está o escopo do projeto nesse momento? Nós já arrastamos 25 mil mulheres. A nossa meta anualmente é 375 mil. Agora que alinhamos com o Ministério da Saúde, estamos esperando, ainda esse mês, sair a diretriz nacional aprovada, que já foi aprovada, incorporando esse teste, que é um teste PCR parecido com o do Covid. Foi um dos ganhos do Covid, a gente ter acessível o teste de PCR e poder realmente chegar à nossa população toda, em todo o estado, de 25 a 64 anos. Agora, para a gente encerrar bem rapidinho, onde é que encontra esse teste? Hoje está em Recife, no Distrito 2 e 3, nas unidades de saúde, e na Mata Sul. Aí estamos esperando esse alinhamento do Ministério de ter teste para a gente fazer em todo o estado de Pernambuco. Essa expectativa. Muito obrigado, viu, Jurema, pelas informações. Agradeço a Nádia Carneiro também, gerente de imunização do Recife. Maristela, tem sim como prevenir com vacina, com rastreio, com testes, o quanto antes, para evitar. Porque, como disse Jurema mais cedo para mim, antes da entrada ao vivo, melhor do que um câncer curado é um câncer evitado. Então é essa mensagem que a gente deixa. Maristela, volto com você. E a gente pode evitar com prevenção, né, Gustavo? A gente segue agora com informações do trânsito. Vamos agora para a Avenida Norte, com a Avenida João de Barros. Imagens na sua tela, você acompanha a movimentação dos carros ao vivo. Os motoristas vão sentido centro do Recife. Movimentação um pouco mais intensa do trânsito, mas sem engarrafamentos. Agora, 12h31. Seguimos pela Rua Real da Torre, na Madalena. Temos imagens também para você desse trecho aí da cidade, pertinho ali da entrada do túnel da Abolição. Os carros estão indo sentido Zona Sul do Recife, sentido Imbiribeira. Agora a Avenida Pan-Nordestina na sua tela. Olinda para você, a gente acompanha a movimentação dos carros aqui no lado direito que vão sentido Recife e do lado esquerdo de quem vem sentido Paulista. A gente vai bater um papo agora sobre um assunto que pode acontecer em muitas famílias, o idoso que faz um empréstimo. Quem nunca viu aquela situação em que o avô, a avó ou um parente mais velho tenta dar aquela mãozinha para resolver um problema que não é dele, é um problema financeiro da família. Mas será que isso é sempre uma boa ideia? Quais são os cuidados que precisam ser tomados, hein? Quais são os riscos envolvidos nisso? Vem para cá, Natália Dielu já está pronta aqui para conversar com a gente. Ela vai conversar também com um especialista para tirar algumas dúvidas sobre esse assunto, né, Natália? Boa tarde para você. Boa tarde, Maristela. Boa tarde a todos. Estava até aqui conversando com o Dr. Gessner Lins, que é advogado especialista em direito do consumidor, que esse tipo de empréstimo é fácil de conseguir, mas é difícil de pagar, porque esse idoso, né, quando ele compromete mais do que deveria da renda dele, fica com dificuldade, porque muitas vezes a aposentadoria é a única renda, né, desse idoso. Então, quando ele ultrapassa aí esses 35% previstos em lei, em empréstimo, aí tudo fica mais complicado. Dr. Gessner Lins está aqui com a gente ao vivo. Bom dia, Natália. Tudo bem, doutor? Explique para a gente primeiro, empréstimo consignado é uma coisa que interessa muito aos bancos, né? Porque os juros é baixo para a pessoa, mas também a garantia para os bancos é total, né? Exato. O contrato de empréstimo é uma modalidade onde o crédito, as parcelas deste crédito é descontado diretamente no benefício previdenciário, onde há uma renda fixa e aí, nesse caso, se torna uma segurança para os bancos. Em função disso, eles até facilitam essa concessão e também diminuem um pouquinho as taxas de juros para que as pessoas se interessem mais por essa modalidade de empréstimo. O problema é o seguinte: por ser muito fácil de conseguir, menos burocrático, os idosos terminam recorrendo a essa modalidade de empréstimo de forma aleatória. Eles não analisam o contrato de empréstimo com cuidado, não analisam o valor das parcelas, a quantidade, os juros. Eles também não esquecem de verificar quanto aquilo comprometerá a sua renda. E também passam a sofrer pressão, às vezes, da família, dos filhos, dos netos. E também, por essa modalidade de empréstimo ser tão popular, há também uma probabilidade muito grande do idoso cair em golpes, em função dessas concessões, dessa facilidade. Doutor, então me explique,
previsto em lei, a pessoa só pode comprometer até 35%, né? Mas tem gente que consegue pegar mais de um empréstimo e ultrapassar, né, esse comprometimento da renda. Exato. A lei do empréstimo consignado, ela estabelece que o limite não pode ultrapassar esse comprometimento da renda fixa, né, 30%. Os bancos, na grande maioria, eles deixam de analisar esse comprometimento e terminam concedendo os empréstimos. Os idosos também não se preocupam com isso, fazem. No final da história, eles se encontram onde o seu orçamento não fica tão comprometido que nem aquelas despesas básicas fundamentais para o idoso, saúde, alimentação, moradia, ele consegue mais arcar. E às vezes ele termina recorrendo a um outro empréstimo para pagar o anterior. Doutor, então quais são as orientações para essas pessoas, né? Em que situações é recomendado pegar esse empréstimo? Como lidar também com questões da família, de alguém pedir para esse idoso pegar um dinheiro emprestado? Vamos lá. Primeiramente, eu recomendo que o idoso jamais contrate esse seguro por telefone ou por WhatsApp. Esqueça isso. Causa de golpe? Para evitar alguma prática de golpe, para não sofrer nenhum golpe. Então, sendo necessário, extremamente necessária a contratação desse empréstimo para alguma necessidade sua ou de seus familiares, procure uma agência de sua confiança, procure um gerente de sua confiança, vá presencialmente, de preferência ou então recomendável, procure alguém que conheça um pouco sobre finanças, ou então procure um advogado, vá junto, leia o contrato com cuidado, analise as taxas de juros, o tempo de pagamento, verifique se a parcela vai poder estar no seu orçamento. Também, não ceda facilmente à pressão dos familiares. É crucial saber dizer não. E, por fim, uma vez se encontrando na situação onde o idoso ele se está sentindo com seus direitos violados, procure a justiça. Com certeza, tem que tomar esses cuidados. Muito obrigada, viu, doutor Gessner Lins. A gente volta com essas dicas tão importantes, orientações para os aposentados. Maristela. Isso, Natália. Agora, 12h37, hora dos destaques do Jornal Hoje. Um dos assuntos é o aumento no número de atendimentos na rede pública de mulheres com endometriose. Boa tarde, Trali. Olá, boa tarde. Um excelente começo de semana para você. A saúde, você sabe, está sempre aqui nas nossas prioridades. E nos últimos anos, aumentaram muito na rede pública os atendimentos de mulheres com uma doença que provoca fortes dores e que afeta a qualidade de vida, a endometriose. O roubo de cargas é uma grande preocupação, encarece os seguros, os fretes, põe em risco a vida dos caminhoneiros. Promotores de justiça e policiais federais entraram em ação hoje cedo para combater uma quadrilha que agia em várias estradas do país. O judiciário autorizou dezenas de ordens de prisão e busca e apreensão. Nos endereços dos alvos, a força-tarefa encontrou muito dinheiro vivo e carros de luxo. Tem muito mais para você no Jornal Hoje. Um abração, não perca e até já. Você vai conhecer agora a história de duas mulheres, Vera e Edna. Uma é empregada doméstica, a outra psicóloga. O encontro das duas foi além de uma relação de trabalho. Passou a ser amizade, que resultou num livro. Uma vida de trabalho que começou cedo, aos 12 anos. Esforço que garantiu a criação e o sustento da família. Aos 62 anos, Vera coleciona experiências das casas onde trabalhou como empregada doméstica. Passou por situações difíceis de exploração e desrespeito. E decidiu colocar tudo em um livro publicado em fevereiro deste ano. Sobre a minha história, sobre os anos que eu trabalho, sobre trabalho doméstico, né? E assim, sempre eu tenho uma amiga que tem dificuldade em procurar o direito dela. Eu também nunca procurei, porque eu nunca tive carteira assinada, então eu sempre achei que eu nunca tinha direito mesmo. O tempo que eu trabalhei direto numa casa, eu percebi que a gente é invisível ali. O que mostra para ele ali é só o serviço que a gente faz. Submeter-se ao pagamento oferecido pelos patrões. Às vezes, é a única possibilidade de renda para algumas trabalhadoras domésticas, principalmente
quando ainda não havia direito trabalhistas garantido no Brasil. O livro foi escrito em parceria com uma amiga que conheceu há mais de 20 anos, quando trabalhava na limpeza de salas da Universidade Federal de Pernambuco, a professora de psicologia Edna Galindo. Minha tarefa foi muito de escutar, captar um processo e tentar escrever ele, né, redigir ele. Mas a gente também fez isso. E a gente fez isso o tempo todo juntas, assim. O livro O Espanador Não Limpa Poeira, Memórias e Aprendizados de uma Empregada Doméstica, traz relatos vividos por Vera a fim de inspirar trabalhadoras como ela a refletir sobre as próprias experiências. O que Vera relata no livro reflete a realidade de muitas trabalhadoras. De acordo com uma pesquisa nacional, o Brasil tem 6,8 milhões de empregados domésticos. Desse total, mais de 5 milhões são mulheres. É o equivalente a mais de 91%. Os dados da pesquisa mostram ainda que a grande maioria são mulheres negras, com média de idade de 49 anos e apenas 1/3 tem carteira assinada, recebendo em média um salário mínimo. A PEC das domésticas está prestes a completar 12 anos. A emenda constitucional garantiu uma série de direitos essenciais, antes não reconhecidos, aos trabalhadores domésticos. Mas a luta pela valorização e reconhecimento da classe continua. Com esse livro, Vera e Edna provocam o leitor a refletir sobre essa relação trabalhista, que ainda precisa avançar muito em termos de dignidade e melhores condições de trabalho. Eu entendo que a principal meta que tem é que ele possa ser lido cada vez mais por várias trabalhadoras, por quem emprega as pessoas. Tem uma postura mais crítica em relação a como a gente se relaciona com essas pessoas. O livro eu fiz pensando para as empregadas domésticas. Agora, patrão também pode ler, muitos não vão gostar, outros eu acho que vão tirar alguma liçãozinha dali. O livro foi lançado em uma livraria no bairro da Boa Vista, no Recife. O evento teve roda de conversa e sessão de autógrafos. O formato do livro foi estratégico para garantir a leitura fácil e rápida e incentivar o senso crítico a respeito de um trabalho essencial e importante. A ideia de que o livro fosse pequenininho para poder caber na bolsa e as trabalhadoras poderem carregar no ônibus, que a fonte do livro seja grande. Eu sempre digo, empregada doméstica, ela tem que saber ler. Acho que todo mundo, educação, ela é fundamental. Vera, que por muito tempo esteve ausente do dia a dia dos filhos por conta do trabalho, hoje enche de orgulho a família, que admira a força e a resiliência desta mulher que, através da educação, busca mudar a própria realidade. Desde nova, que ela pegou a responsabilidade de criar os irmãos. Ela fez tudo pelos irmãos, até hoje, às vezes. Ela tem muito essa mania de abraçar o mundo todo, querer que todo mundo cresça, que todo mundo evolua. Então, assim, não só criou a gente, como criou meus 6 sobrinhos por parte de um tio, mais 2 que a gente criou como filho, né? Tem mais outros 2 do meu tio Luiz, que também vivia e ela queria que todo mundo estudasse. Quando ela me disse que ia ia escrever um livro, eu disse, incrível, minha mãe. Só estava faltando isso mesmo para a senhora. Até que quando ela disse que o livro havia saído, aí eu mandei um áudio para ela e disse, minha mãe, a senhora merece tudo de bom. Tudo de bom, tudo de bom. Pelo que a senhora passou, pela sua história, a senhora merece, tem que merecer alguma coisa boa. História digna de um livro mesmo, parabéns. E ontem teve a apresentação no Marco Zero do Recife. Foi o espetáculo Boi Voador, uma história que conta um pouco da ocupação holandesa no estado, com muitas projeções e efeitos especiais. Aos poucos, o público foi lotando o Marco Zero. Ao fim da tarde, Cícero já estava sentado com a família, esperando o espetáculo começar. O boi vai voar essa noite? É o que a gente espera, né? Espero que sim. Acho que vai ser bem legal aí. Que seja legal, que conte um pouco
história, de como formou aqui. A Yala e o filho conseguiram um bom lugar para ver tudo de pertinho. Porque eu queria que ele conhecesse um pouquinho da história do boi voador. Eu conhecia muitos anos atrás e acho muito importante para ele saber disso. Juntas, as primas não esconderam a alegria e a expectativa de ver o boi voar. A gente está muito feliz, a gente sempre quis estar aqui. Na verdade, ela que me trouxe. Eu estou muito feliz porque eu tô com minha prima Laura e meu amigo Aleph. João Felipe vem todo ano. É encantado pela história do boi voador. Por que tu vem aqui todo ano? Porque eu acho muito legal. Eu também venho pro Pé do Menino Deus. Eu gosto muito de assistir esses espetáculos aqui no Marco Zero. Já conhece toda a história? Toda. Uma multidão se perguntava: será que o boi vai voar mesmo? Antes da resposta, uma história de séculos atrás. O espetáculo faz parte das comemorações do aniversário de 488 anos do Recife. Essa foi a 5ª edição do Boi Voador no Marco Zero. Carlos interpreta Maurício de Nassau há 4 anos. Muito bacana porque Maurício de Nassau está no inconsciente coletivo do povo pernambucano como um cara que chegou aqui e criou o saneamento básico, ele trouxe artistas, trouxe engenheiros. Até hoje a gente ainda desfruta dos feitos de Maurício de Nassau. Às 7h15 da noite, a resposta para a pergunta que todo mundo se fazia. O boi não só voou, como atravessou um Marco Zero lotado de um público curioso. Achei excelente, acho que esse tipo de iniciativa é muito importante para a fomentação da cultura, da nossa história, das nossas raízes, histórias que pouca gente conhece, pontes que a gente não sabe o porquê foram construídas. Isso traz significado ao nosso dia, traz significado à nossa cidadania como recifense. A lenda é da época da ocupação holandesa, no ano de 1644, quando o governador Maurício de Nassau, em sua tentativa de impressionar a população local e demonstrar seu poder administrativo, teria prometido fazer um boi voar enquanto construía a ponte que hoje leva o seu nome. A história, que mistura realidade e ficção, se transformou em um dos maiores símbolos culturais da cidade e ganha vida todos os anos no Marco Zero em um espetáculo ao ar livre que combina teatro, projeções e efeitos especiais. 90 atores e bailarinos fizeram parte da apresentação. É importante o recifense conhecer a história dele, né? E principalmente tem uma história tão rica, né? Tão diferente, né? Um fato tão pitoresco assim como um boi voador, né? E também além do fato do boi voador, tem toda a história do período holandês, né? Da dominação holandesa em Pernambuco, que a gente também retrata no espetáculo. Então eu acho que é importante as pessoas conhecerem a sua história, né? E também para quem vem de fora, os turistas também têm essa oportunidade. A roupa do boi muda todo ano e sempre cria expectativa de como ele vai aparecer. Dessa vez, ele veio com as cores da bandeira de Pernambuco e bem iluminado. Belíssimo o espetáculo, muito lindo. Primeira vez eu fiquei encantada com o espetáculo. Eu achei simplesmente incrível mostrar sobre a história de Recife, né? E foi maravilhoso. E o boi? O boi foi muito bom ver o boi voar. Um espetáculo. Em Pernambuco, 1 a cada 10 moradores tem mais de 65 anos, o que representa mais de 900 mil pessoas idosas em todo o estado, de acordo com o IBGE. Esse número aumentou mais do que o dobro nos últimos 42 anos, segundo as pesquisas do Instituto. E com esse aumento, também tem crescido o interesse dessas pessoas em fazer cursos de capacitação e de entrar em universidades. Uma maneira de se reinventar e de atualizar os conhecimentos. A alegria de Maria José Barreto sempre contagia os corredores do Núcleo da Pessoa Idosa da UFPE. Isso aqui é uma felicidade, a gente já chega, já entra. As minhas meninas, eu dou tudo por elas. Eu venho por elas, pela pessoa da terceira idade. Aos 88 anos, ela está há 25 anos como professora voluntária deste espaço que acolhe pessoas da terceira idade com cursos profissionalizantes e outras atividades. Costureira por formação, Dona Barreto, como é conhecida por aqui, já trabalhou em grandes confecções e hoje compartilha com muito carinho tudo que sabe. Tem que cuidar do idoso, tem que educar o idoso,
ensinar a elas o que elas não aprenderam. As aulas acontecem uma vez por semana. Dona Yolanda tem 73 anos e está aqui há 7 anos. E aqui o aprendizado vem acompanhado de muito afeto, né? Dona Yolanda, que é assistente de Dona Barreto, todos os dias traz o cafezinho, né? Todas as aulas nós trazemos um cafezinho, um lanche. Eu trago o cafezinho e as demais colegas trazem os lanches. No curso de bordado, as alunas, todas 60 a mais, aprendem técnicas de bainha aberta e várias formas de transformar toalhas e outros tecidos em obras de arte. Dona Regina tem 65 anos, é professora de biologia por formação e deu aulas por 27 anos. Também trabalhou como técnica em enfermagem por mais de 20 anos. Hoje é aposentada e vem de Paulista para assistir às aulas de bordado. Tanto você aprende, né, como se ocupa a mente, né? É muito bom. Na verdade, a gente descobre muito o que fazer durante a aula. Não cessa. Quanto mais você faz, mais descobre. Dona Eulália é bibliotecária aposentada, tem 68 anos. Há 6, começou a fazer os cursos de formação do NAP e está sempre em busca de novos conhecimentos. O artesanato corre nas veias, então a gente pode completar 60, 70, mas sempre tá à procura de mais, né? Pelo menos eu sou assim. O que Dona Luziana, de 68 anos, aprendeu aqui em semestres anteriores, ajudou a aposentada a encontrar uma nova ocupação. Hoje, ela faz artesanatos e ganha dinheiro com isso. Eu já consigo vender as minhas peças. Já produzo e consigo vender as minhas peças. Já me cadastrei como artesã no centro lá do artesanato. E estou muito feliz. Quero participar de feiras, que aqui não é só um local de aprendizado de artesanato. Ele é um aprendizado também de convivência. Que turma maravilhosa, né? E nunca é tarde para aprender coisas novas. Na Universidade Federal Rural de Pernambuco está começando hoje as inscrições para um curso de capacitação para as pessoas com mais de 60 anos. E tudo de graça. Natália Dielu vai conversar com a gente sobre essa oportunidade e como essas pessoas podem se inscrever. Natália? Maristela, a gente mostrou a reportagem na Universidade Federal, agora a gente está na Rural, na Universidade Federal Rural de Pernambuco, no Departamento de Educação Física, onde essas inscrições podem ser feitas. São 120 vagas, mas Nayana Pinheiro, que é coordenadora e idealizadora desse projeto, disse pra gente que só de manhã já foram 50 inscrições, né, Nayana? Boa tarde para você, explica pra gente quais são os requisitos para se inscrever. Boa tarde, Natália, boa tarde, Maristela, boa tarde a todos. Nós temos 120 vagas, hoje pela manhã já foram feitas 50 inscrições. Então, os requisitos primeiro, ser uma pessoa com 60 anos e mais, obrigatoriamente ser residente do Recife, porque esse projeto é uma parceria entre a Universidade Federal Rural de Pernambuco e a Secretaria de Direitos Humanos e Juventude do Recife, financiado pelo Fundo Municipal da Pessoa Idosa através do CONDI. Então, a pessoa precisa ter 60 anos e mais, ser residente do Recife, trazer um comprovante de residência em seu nome e o documento de identidade com foto. Me explica um pouco do que vai ser esse curso. É um curso de 1 ano e meio, né? Isso, é um curso de média até longa duração, que a gente fala. Ele não é um curso profissionalizante, ele é um curso em que integra a pessoa idosa aos vários contextos sociais. Então, a gente perpassa por eixos como tecnologias da informação, agroecologia, sustentabilidade e meio ambiente, principalmente agora que estamos no ano da COP30. Temos também as questões de raça, etnia, de gênero. Então, são 24 componentes curriculares e a ideia é que esse idoso participe socialmente, principalmente descobrindo os seus direitos. Existem muitas pessoas idosas que desconhecem os seus direitos e, por vezes, passam
por golpes ou não sabem reivindicar o que realmente lhes pertence. É uma forma também de repente, descobrir, né, uma nova atividade, uma área pela qual a pessoa se interessa. Você até deu um exemplo, né, de uma pessoa que participou e de repente viu que gostava de gastronomia. Isso. Essa é a segunda edição. Na primeira edição, que aconteceu de 2023 a janeiro de 2025, nós tivemos 3 alunos idosos que daqui já partiram para um ensino superior. Um deles foi na área de gastronomia, a partir da disciplina de nutrição e gastronomia. A outra para logística, no Porto Digital, e uma aluna foi aprovada no Enem e hoje ingressa na Universidade Federal Rural no curso de graduação em Pedagogia. Muito legais esses exemplos. Você explicou que não é exigida escolaridade, né? Isso. A ideia é que seja realmente um curso inclusivo e para isso a gente tem metodologias que atendem as pessoas com e sem escolaridade. A exemplo da turma passada, nós tínhamos desde professores pós-graduados, mestrados, aposentados, como também pessoas com ensino fundamental incompleto. Até a pessoa que não for alfabetizada pode participar? Sim, mesmo que não seja alfabetizada, a gente tem um outro projeto que se chama Letralidade e que acontece concomitantemente, que aí essas pessoas participam desse projeto Letralidade com alfabetização e ao mesmo tempo eles fazem parte das outras atividades. Rapidinho, só o horário de inscrição aqui no Departamento de Educação Física. Iniciamos hoje das 8 até meio-dia, agora à tarde reiniciaremos das 14 às 16 e vai até a quarta-feira em ainda tendo vagas. Muito obrigada, viu, Nayana? A gente volta com você, Maristela. Muito bom, Natália, inspiração aí para muita gente. O N1 está acompanhando a situação dos estudantes da Escola de Referência do Estado, Saturnino de Brito, em Jaboatão dos Guararapes. Eles dizem que desde o começo das aulas estão sem receber o kit escolar, o fardamento, também reclamam da qualidade da merenda, de outros problemas na escola. Bora conversar com Camila Torres de novo. A gente já tem uma resposta, Camila, da Secretaria de Estado da Educação? Reclamam do calor também, né, Maristela? E a resposta da Secretaria chegou há pouco. A Secretaria de Educação do Estado disse que a entrega dos kits escolares e do fardamento está sendo feita à medida que os produtos são disponibilizados pelos fornecedores. Então, quem não recebeu vai receber em breve, mas não informou a data. Diz que sobre a estrutura da escola vai enviar ainda hoje uma equipe para avaliar as condições para dar início às tratativas dos projetos de melhorias. E acrescentou que a escola já tem uma subestação elétrica e está entre as prioridades para a instalação de aparelhos de ar-condicionado, com o processo de aquisição desses aparelhos já em fase final. E com relação à merenda escolar, de acordo com a Secretaria de Educação do Estado, uma nutricionista responsável esteve aqui na unidade para poder avaliar e a Secretaria disse que a escola está abastecida com alimentos perecíveis e não perecíveis. A nota encerra por aí. Não fica claro, então, se esses alimentos perecíveis ou não perecíveis está numa variedade interessante para atender às reivindicações dos alunos. Maristela. E a gente vai seguir acompanhando junto com os estudantes, né, Camila? Saber reconhecer e lidar com as nossas emoções e com as emoções das outras pessoas é uma habilidade importante para qualquer relacionamento. No ambiente de trabalho não é diferente. A inteligência emocional pode ser uma aliada para os empreendedores. Gustavo Ferreira conversa com a gente sobre esse assunto. Como a inteligência emocional pode ajudar no sucesso de um negócio, hein, Gustavo? Maristela, quem vai contar isso para mim é uma empreendedora. Por isso que eu estou aqui no Shopping Rio Mar, na zona sul do Recife, ao lado de Ellen Postai, que é de Curitiba, mas está aqui empreendendo há 13 anos. Ela tem uma joalheria aqui no shopping. Respondendo sua pergunta, Maristela, Ellen quer saber como é que a inteligência emocional ajuda o empreendedor. E aí eu queria te perguntar quais são os principais desafios de empreender e como é que você lida com eles, como é que a inteligência emocional te ajuda com eles. Boa tarde. Boa tarde. Olha, o desafio de empreender é muito cheio de desafios diariamente.
Então, saber lidar com a inteligência emocional, saber tomar decisões, né, inspirar as equipes, saber trabalhar as equipes, os desafios diários de atender os clientes sempre muito bem, tudo isso foi muito importante. Esse autoconhecimento, né, quando tem fatores externos, a gente sempre está bem para incentivar a nossa equipe, trazer o melhor para essa nossa equipe. São desafios que eu aprendi no Sebrae. Você já adiantou que eu vou falar do Sebrae, é importante dizer que precisou aprender, né? Foi também um desafio pessoal para a empreendedora trazer esses conceitos para o dia a dia do trabalho? Com certeza. Eu sempre digo assim que empreender, por mais que seja uma paixão, tem seus desafios. Então, saber lidar com as intempéries do dia, crises, fatores que são externos, saber como gerenciar equipes, a tomada de decisões, como inspirar as pessoas. Então, tudo isso foi aprendizado. E o sucesso está garantido, viu? Ó, tem cliente aqui na joalheria. Obrigado, Ellen, pela entrevista. Como ela já adiantou, a habilidade se desenvolve, né? É sobre esse desenvolvimento que eu vou conversar com a Ana Gordiano agora, que é analista do Sebrae, e ela vai explicar um pouco para a gente como a inteligência emocional pode ser aprendida. Mas antes, Ana, conta para mim, em resumo, quais são os principais benefícios de ter uma inteligência emocional bem desenvolvida? Boa tarde. Boa tarde. A inteligência emocional muitas vezes não é muito procurada pelo empreendedor, né? A gente vê uma busca mais ativa do conhecimento técnico, mas é a habilidade emocional que vai dar a condição de tomar decisões difíceis, de transformar oportunidades em grandes negócios, tá? Então, é importantíssima a informação sobre o conhecimento da inteligência emocional. Na prática, você que tem inteligência emocional bem desenvolvida, você consegue tomar decisões mais rápido? Quais são as vantagens, assim? Você consegue ser assertivo. Tem momentos que a gente precisa só parar e observar a realidade. Então, a inteligência emocional, o primeiro tripé é você conseguir sustentar as emoções. E no mundo dos negócios, o empresário é desafiado o tempo inteiro, tendo que decidir em todo momento, lidando com pessoas, com mudanças de rota do mercado. Então, conseguir sustentar as emoções, buscar informações e, principalmente, ter o autoconhecimento de si, dá uma condição diferente em relação a outras pessoas. Então, a busca da inteligência emocional é fundamental na gestão do pequeno negócio. Ana, infelizmente nosso tempo acabou, a entrevista poderia render muito, mas só lembrando que lá no @SebraePE, quem tiver oportunidade, né, Maristela, de procurar um curso também sobre inteligência emocional e outros vários para ajudar na hora de empreender, é só ir lá, ter contato. Tem evento essa semana, então a dica está dada, né, para todos os que querem empreender ou que já empreendem, mas querem trabalhar melhor. Maristela. Boa dica, Gustavo. E o NA1 volta amanhã. Você, claro, pode rever e compartilhar as reportagens a qualquer hora no Globoplay. Uma ótima tarde para você. Obrigada por sua companhia. Fique agora com o Globo Esporte.